Olá para vocês novamente. Estamos aqui, gente. Eu vou fazer um combinado com vocês. Eu não vou marcar o dia. Eu tinha dito que eu ia fazer todo sábado à noite, mas acontece que sempre acontece algumas coisas, algumas eventualidades, né? Aquela coisa. O ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso mesmo. Então, assim, eu já falei para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quer que eu pregue, que eu continue falando da sua palavra, que eu continue ali junto com as pessoas para incentivá-las a ler a sua palavra de forma simples, porque é simples mesmo, né? E quem tem acompanhado os vídeos percebe que é simples. Então Satanás tem inventado inúmeras coisas para impedir que você e eu venhamos compreender a palavra de Deus e venhamos ter intimidade com esse Deus. Então eu tô aqui novamente, fica gravado, eu não fico anunciando, porque não tem problema se tem gente aqui assistindo agora, se não tem. O importante é que fique registrado e que você depois tenha esse acesso e você perceba que é simples, é gostoso e é prazeroso. Você precisa sentir prazer de estar na presença de Deus e descobrir as verdades que Ele tem para nós. Então volto a dizer, você que está aqui no Instagram, esse vídeo também fica disponível no YouTube, né? Que eu tenho um canal lá. Você que está assistindo no YouTube, esse vídeo também está disponível no Instagram. Talvez você conheça alguém e queira compartilhar e a pessoa não tem Instagram ou a pessoa não está inscrita no canal do YouTube, então fica fácil aí para quem tiver no Instagram, no YouTube acompanhar, ok? Então nós vamos dar sequência aqui, né, ao nosso Odezinha Maria Souza. Um cheiro para você, você entrou aí. Olha só, nós vamos dar continuidade aqui, né? É aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Nós vamos ver os dias de Noé, depois nós vamos ver a advertência para o tempo presente, os sinais da volta de Jesus e qual é a mensagem que eu e você temos que pregar nesse tempo presente. Nossa, lei disso tá na Bíblia, tá? Você acredita? O Senhor Jesus deixou tudo escrito para nós. Por isso que ele fala assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são ela mesma que testifica de mim, tá? Hoje nós vamos dar sequência e eu vou pincelar com vocês. Lembre-se, eu não leio o capítulo inteiro, hein? Você tem que ler aí na sua casa. Eu vou pincelar com você o capítulo 5, 6 e 7 de Gênesis, ok? Que chegamos, enfim, nos dias do dilúvio, isso mesmo. O climinha aqui tá bom, gente, aqui na minha casa. Eu não sei porquê, mas o Senhor resolveu trazer chuva e tava um calorão. E como sempre, a participação do meu cachorro. Quem me acompanha no YouTube sabe que ele sempre late no meio dos vídeos, né? Mas vamos lá. Nós vamos hoje pincelar o capítulo 5, 6 e 7, ok? E eu vou destacar alguns tópicos com vocês, aquilo que me salta aos olhos. Não significa que tenha só esses detalhes nos capítulos, por isso que é importante que você leia. Lembre-se que eu quero só incentivá-lo a estudar a Bíblia todos os dias. Leia de todos os dias, sim, gente. Você tem que ter comunhão com o Senhor todos os dias. Aqui em casa eu falo assim pro meu esposo, quando nós passamos um dia inteiro assim fora, fazendo outras atividades, aí eu vou deitar e eu falo pra ele: hoje eu nem te conheço. Por quê? Porque eu não me relacionei, não sentei, não conversei, não perguntei o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando. E eu tenho essa brincadeira aqui em casa com ele, né? Por isso nós precisamos falar com o Senhor todos os dias e deixar que Ele fale conosco todos os dias. Isso mesmo, né? Às vezes só você está falando, tem só um monólogo, né? E você não para ouvir a voz de Deus. E a palavra dele é Ele falando conosco, ok? É Deus falando conosco o tempo todo. Deus quer se comunicar com os seus filhos. Então feche os seus olhos aí, já pegue a sua Bíblia, tá? E abre aí em Gênesis 5. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Pai de amor e de misericórdia, graças te damos, porque ainda temos a liberdade de abrirmos a sua palavra, de acessarmos conteúdos edificantes pela internet, porque chegará um tempo, Senhor, em que não haverá mais tempo. O Senhor disse: me busquem e me invoquem enquanto vocês podem me achar. Que nós venhamos aproveitar este tempo para buscarmos ao Senhor. E nós clamamos: Senhor, aumenta a nossa fé. Os dias não estão fáceis, mas o Senhor disse que vai piorar mais um pouquinho, mas que nós devemos nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. O Senhor jazinho vem nos buscar e vai nos levar de volta para casa.
Que os nossos olhos se mantenham fixos na sua promessa, porque o Senhor não é homem para mentir e o Senhor há de cumpri-la. Abençoa, Senhor, esse estudo desta hora. Abra a nossa mente e o nosso coração. Que o Espírito Santo seja derramado sobre todos os seus filhos que querem te achar através do estudo da sua palavra. E que o Senhor venha se revelar a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Pegue aí a sua Bíblia então e vamos para o Gênesis 5, vamos pincelar até o 7, tá bom? É bem rapidinho para nós não nos demorarmos muito. Eu também não quero prender você aqui no sábado à noite, ok? Às vezes você tem algo para fazer, né? Mas você pode assistir depois também. Então vamos lá. Em Gênesis, eu não sei se você já se perguntou, né? Gente, por que tem genealogia na Bíblia, né? O que tem a ver? Para que sentido que faz? Eu fico imaginando se não tivesse. A gente pergunta tanto, né? De onde que veio fulano? De onde que veio ciclano? E se não tivesse? Porque nós não damos muita atenção para a genealogia. A maioria das pessoas não dão. Mas olha que interessante. Depois do primeiro assassinato, lembra que a gente viu lá nos capítulos anteriores? A gente estudou, né? Ali nasceu o povo que quer obedecer a Deus e o povo, um mosquito aqui de novo, olha. E o povo que não quer obedecer a Deus. Lembra lá de Caim? Pois é, Caim já decidiu, ó, não quero saber desse negócio do jeito que Deus quer, não. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. E ali já nasceu, né, essa religião contrária àquilo que Deus ensina. Mas Deus continuou com o seu propósito, nada frustra os planos de Deus. E o plano de Deus era o quê? A salvação da humanidade, porque o pecado tinha entrado no mundo, ok? Preste bem atenção nisso. Aí aqui o Senhor Deus abençoou Adão e Eva com outro filho chamado Sete. Isso mesmo, tá bem aí na Bíblia. E sabe o que é interessante na genealogia, minha gente? Se não tivesse escrito aqui, eu não ia saber que da descendência de Sete veio Enoque. Lembra de Enoque? Aquele homem super consagrado. Olha o que está escrito aqui, vou ler com vocês, ó. No versículo 24 do capítulo 5. Gente, isso é tremendo. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, se você não sabe, ele foi transladado vivo. Isso mesmo. Nossa, Enoque já está no céu. Olha aqui, daria outro estudo, ok? E também da descendência de Sete veio quem? Noé, que é o personagem que nós vamos destacar, que nós vamos colocar em evidência, isso mesmo, neste estudo. Não que, volto a dizer, não que não tenha outras coisas, tá? Que você possa vir a considerar. E aqui do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo, na verdade é todo ele, até o versículo 32, né? Vai descorrendo toda uma genealogia. E o que eu acho interessante é a quantidade de tempo de vida de cada um. Porque você vai perceber que quando você for estudando a Bíblia, que o Senhor Deus fala assim, ó, o meu espírito não agirá por mais tempo no homem. Ele não viverá tanto tempo mais. Então perceba que o Senhor Deus encurta, isso mesmo, ele encurta a longevidade humana. E por que ele faz isso? Para o bem da raça humana. Porque imagine, nós vamos ver aqui a maldade que estava no mundo. Imagine isso, o ser humano nessa maldade, nesse coração corrupto, horrível, cheio de pecado, vivendo 900 anos. Imagina aí. Se nós não estamos suportando nem 70, 80, imagina um ser humano mal, horrível, vivendo 900 anos, minha gente. Ainda bem que Deus interviu, não é verdade? Ou interviu. Então aqui, nós vimos aí que nasceu Sete, vimos a genealogia de Sete, né? E aqui no versículo 29 do capítulo 5, nos diz bem assim, ó. A quem chama, esse é o filho que veio da descendência de Sete, tá bom? Depois você lê ali as genealogias. Aí de Lameque nasceu quem? Nasceu Noé. Nasceu um filho a quem chamou Noé, dizendo, olha o que o Senhor falou. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gente, eu fico assim encabulada, porque tem coisas aqui na Bíblia que às vezes a gente quer passar despercebido. Veja isso aqui comigo.
No versículo 1 do capítulo 5, Deus disse assim, ó: este é o livro das gerações de Adão. No dia, é lá naquele dia, em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, lá no início, ele fez a semelhança dele. Mas olha o que ele diz no verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Depois que esse pecado entra no mundo, o ser humano agora é a semelhança do ser humano pecador. Entende isso? Daria outro estudo, mas preste atenção nesses versículos e procure estudar aí, tá bom? Não é o contexto desse estudo nosso, porque nós queremos chegar lá na mensagem presente. Então vamos, vida que segue, é só para você pensar aí um pouquinho sobre esses versículos. Porque muitos de nós temos dito aí, né, que agora nós somos a semelhança, imagem de Deus, então temos o mesmo poder de Deus, e que você quer cuidado com isso aí, cuidado, tá? Então vamos lá. No capítulo 6, nós vamos para o capítulo 6, vamos ler o verso 1 e 2. E aqui nós vimos uma separação clara de filhos de Deus, e o Senhor Deus diz assim, filhos do homem. Entenda essa nomenclatura que o Senhor Deus dá. O Senhor Deus quem dá, gente. Não foi um pastor, não foi um bispo, não foi um padre, foi o Senhor Deus. Preste bem atenção, tá? Olha o que está dizendo aqui, ó. No versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E no verso 3 diz, então disse o Senhor, olha o verso que eu citei para vocês, olha onde está. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O Senhor encurtou a vida de nós, seres humanos. Agora entenda bem o que está acontecendo aqui. O Senhor Deus fala que existiam os filhos dele. Quem eram os filhos dele? Era da descendência de quem? Que nós estudamos aqui, da descendência de Sete. Quem eram os filhos dos homens que ele falava? Era da descendência de Caim. Você lembra da escolha que ele fez? Pois é. Só que esse povo começou a se multiplicar. E qual era, sempre foi a ordenança de Deus que você vai ver na Bíblia. Ó, não pega ninguém de lá para você casar. Por quê? Porque aquele povo não me adora. Então você vai se contaminar. Entenda isso, né? E o povo obedeceu, minha gente. O povo não obedeceu. E o Senhor viu que começou a fazer aquela mistura, aquela confusão, entende? Então começou a misturar aquele povo que dizia assim, ó, eu vou oferecer a oferta para Deus, mas eu vou levar a oferta que eu quiser, obedecer pela metade, entende? Eu tenho uma verdade, mas misturada com a mentirinha, porque eu tenho que misturar a minha vontade. E eles começaram a se misturar com esse tipo de gente. Então o problema não era a pessoa em si, mas era o jeito que ela levava a adoração a Deus, que não era do jeito que Deus queria. Por isso o Senhor falou que não se misturem com esse povo, porque esse povo quer me adorar do jeito deles. E é de qualquer jeito que o Senhor aceita adoração, minha gente? Não. O Senhor, você tem visto aqui no estudo, nem eu que estou falando, gente, é a Bíblia. Não é do nosso jeito. A adoração não é eu estou sentindo, eu estou pensando. É do jeito que Deus quer. Entenda isso. Então aqui quem fez essa separação? Foi nós? Foi um pastor? Foi um bispo? Foi um padre? Não. O próprio Deus fez essa distinção na Bíblia. Existe um povo que realmente quer me adorar e existe um povo que quer servir do jeito que eles pensam, né? Então cuidado. E Deus falou, não vai lá e faz aliança com esse povo não. E a aliança feita era o quê? Era casamento, nesta época aqui, ok? Eles iam lá, casavam e misturavam todo tipo de adoração. Então eles passavam a adorar ao Senhor não do jeito que Deus queria, tá bom? Então é isso que aconteceu e o Senhor advertiu aqui. Agora veja comigo, mesmo no mundo estando nessa confusão, percebo que Deus disse, ó, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque tá virando bagunça.
traduzindo aqui para nossa fala, tá virando bagunça esse negócio aí embaixo. Mas, gente, é uma bagunça muito séria para Deus. Eu faço uma ressalva aqui. Nós hoje temos brincado com o pecado. Parece que nós não entendemos a santidade de Deus e o que realmente é o pecado. O diabo, como lá no início, tem apresentado o pecado de uma forma muito bonita, que não tem nenhum prejuízo. Lembre-se que ele disse a Eva, vai dar nada não, você não vai morrer não. Pelo contrário, você vai ser como Deus. Quem não quer glória, honra e fama, muito dinheiro no bolso, né? Saúde para dar e vender nada, ele oferece só morte para nós. Entende isso? Então aqui no verso 8, eu vou ler com vocês, é muito interessante. Porque no meio dessa confusão, olha só o que o Senhor fala. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor olha toda a terra, isso eu acho impressionante. Isso salta aos meus olhos para me destacar aqui nesse estudo com vocês. Estude a Bíblia e compartilha comigo também o que te salta aos olhos. O Senhor olha todo o ser humano na terra. Ele está observando eu e você nesse momento. Se você entra aqui para estudar, se você, não, vou ver uma propaganda, vou ver um filme na Netflix, o Senhor está vendo, entende? Eu não vou dar oferta hoje porque eu quero comprar uma sandália. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo os assassinatos, as guerras. O Senhor está vendo quem está orando agora. O Senhor está vendo quem está chorando. O Senhor está vendo quem está morrendo, quem está adoecendo. O Senhor está vendo. Entende? Nada foge do controle de Deus e isso eu acho tremendo. E nessa situação aqui caótica, o mundo estava de cabeça para baixo, preste bem atenção. O Senhor olhou para a terra e viu um homem justo, Noé. Aí o Senhor diz, esse achou graça aos meus olhos. Agora pensa comigo, o Senhor Deus, nós já vamos ler isso que eu vou te contar. O Senhor Deus já estava pensando em destruir a maldade da terra com o dilúvio, nós vamos chegar lá. Mas o Senhor olhou para a terra e disse, opa, tem um ali que me serve. Queridos, por que, agora eu ressalto aqui para você, por que você acha que Jesus Cristo falou que os dias finais seriam como nos dias de Noé? Preste bem atenção nas considerações de Jesus. Quando o Senhor olha para a terra, você acha que ele acha muitos adoradores ou ele acha um remanescente que está permanecendo fiel? Lembre-se que nós estamos estudando, o próprio Deus discerniu. Aqui estão as pessoas que querem realmente me obedecer do jeito que eu estou ensinando. E aqui está as pessoas que querem obedecer do jeito delas, ok? Tá com a Bíblia na mão, gente. Satanás não tá sem Bíblia na mão, não, tá bom? É a Bíblia na mão. Caim saiu com muitos ensinamentos, tá bom? De Deus. Era oferta, era dízimo, era tudo certinho, mas tinha algumas coisinhas que ele queria fazer do jeito dele, entende? Então, no meio dessa confusão, o Senhor vê um remanescente. E lá no final da Bíblia é a mesma história. Aí eu pergunto para você, nós não deveríamos estudar mais um pouquinho a palavra de Deus para entendermos melhor essa história? O Senhor está próximo de voltar. Aqui nós vamos ver que ele prometeu que não vai mais destruir a terra com água. Porém, o Apocalipse nos diz que será com quê? Com fogo e enxofre. Isso mesmo. Isso vai acontecer, quer você esteja pronto ou não. Isso vai acontecer. Entenda isso. Tome a sua decisão no nome de Jesus. Hoje você e eu temos liberdade para escolher o que vamos colocar dentro da nossa mente. E o que temos estudado hoje é o que vai fazer com que nós tomemos a decisão para o lado do Senhor ou ao contrário, ok? Então preste bem atenção aqui. Nós lemos aí o versículo 8. Eu quero ler com você também aqui o verso 11 e 12. Olha a situação. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Irmãos, é corrompida diante da face de Deus. Você entende o que é isso? Se você olha para o lado e vê assim, nossa, mas que coisa horrível que está acontecendo isso. Agora você imagina diante dos olhos de Deus. Porque você só enxerga ao alcance dos seus olhos. A mídia também, né? Mas você tem que procurar para você ver e tal, alguém fala. Mas o Senhor, como nós ressaltamos aqui, ele vê toda a terra. Então, diante dos olhos do Senhor, estava tudo o quê? Corrompido. Isso mesmo, corrompido. E encheu-se a terra de violência. Lembre-se sempre das palavras de Jesus. A terra estará como nos dias de Noé, tá?
A terra estava cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Isso é sério ou não é? Vai estar como nos dias de Noé. Olha para o lado e fala para mim se a terra não está corrompida. Se a terra não está cheia de violência. Imagine isso diante dos olhos do Senhor. E aqui nós vamos lá para o verso 13 e 14. Como o Senhor viu Noé, um homem que achou graça diante dos olhos de Deus, o Senhor Deus traz um anúncio, uma mensagem importante para Noé, para que Noé advirta o povo. Preste atenção. E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E aí o Senhor Deus vai descrevendo todo o comprimento, a largura, tudo. O Senhor Deus, que é o arquiteto desta arca, ok? Ele dá todas as medidas para Noé, tá bom? E no verso 18, o Senhor Deus faz uma aliança com Noé. É algo tremendo, irmãos. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Porque eu quero ler o 17 primeiro, olha que tremendo. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Agora vamos parar um pouquinho e fazer algumas considerações. O Senhor Deus primeiro anuncia a destruição. E ele levanta Noé como um profeta, né? Podemos dizer, para dizer assim, avisa o povo que eu vou descer um dilúvio. Faz uma arca para ti, tua mulher, tuas filhas, ele tinha 3, e os seus genros, ok? Então são 8 pessoas. 8 pessoas entrariam na arca. E mais quem entraria na arca? Quem aceitasse a mensagem de advertência. Isso mesmo. Agora, uma pergunta eu faço para você. Não me responda, responda para você, tá bom? O Senhor Deus tem feito advertências? O Senhor Deus já tem nos avisado que o fim está próximo? O Senhor Deus já tem dito assim, olha, tem que ser dessa e dessa forma, são essas e essas medidas que vocês vão conseguir entrar no meu reino quando eu voltar? O Senhor Deus tem dado advertências sérias a nós ou não? O Senhor Deus tem deixado escrito para nós tomarmos posse dessa palavra de advertência ou não? Está tudo registrado no livro dele ou não? Sobre como as coisas estariam? Volto a repetir, o mundo está cheio de violência, sim ou não? O mundo já está quase que insustentável diante de tanta maldade, guerra ou não? Injustiça? E o Senhor Deus que disse que seria como nos dias de Noé. Estamos vivendo esses dias? Pense aí. O Senhor Deus tem mandado pessoas a advertir o povo dele na terra ou não? O povo de Deus na terra é eu e você. É todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora você e eu temos aceitado a advertência de Deus conforme a descendência de Sete, lembre disso. Ou temos aceitado como Caim e a sua descendência. Lembre-se disso. Eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, eu falo, gente, nós precisamos entender e não tirar isso de mente. Estamos inseridos no grande conflito entre Cristo e Satanás. Nós precisamos escolher de que lado estamos. Não é uma briga política, não é uma briga de placa de igreja, é uma luta pela sua vida entre Cristo que morreu por você e Satanás que quer que você morra com ele. Entendeu isso? Você precisa decidir.
E a Bíblia é a carta de amor para nós. Ela nos instrui passo a passo, ela nos diz o que vai acontecer. Por que você acha que você encontra gente que realmente é cristão e está tranquilo em meio à guerra? A paz que excede todo o entendimento estará no coração de vocês, disse Jesus. Então preste bem atenção. Você precisa decidir. Estude a Bíblia e você vai perceber que o Senhor Deus tem deixado tudo escrito e esclarecido para nós neste tempo do fim, ok? Vai ter pessoas que vão desmaiar de terror, isso mesmo, está escrito na palavra de Deus, diante das coisas que vão sobrevir sobre a terra. E aí, você está preparado? O justo viverá pela fé. Você está preparado? Você está com fé em quê? Você está com fé na sua conta bancária, nos seus canudos, no seu carro que está na garagem, na sua casa? Noé teve fé na palavra de Deus. E ele creu, e ele fez. Ele obedeceu e construiu a arca. Agora, depois das considerações, depois você considera mais aí alguma coisa, estude a Bíblia com o Espírito Santo ao seu lado, que você vai compreender mais coisas, ok? Não temos tanto tempo assim. Então, depois que o Senhor Deus faz a aliança com Noé, eu acho surpreendente, porque o Senhor também faz aliança conosco, para este tempo agora. Ele fala assim, ó, se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. E aqueles que guardam os meus mandamentos vão ter a vida eterna. Aqueles que guardam a sua palavra. Aonde temos colocado a palavra? Eu já disse isso aqui outras vezes. Eu falo, gente, tem gente que só gosta de ler salmos, tem gente que só quer ter resposta para resolver os problemas da terra. E o Senhor fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sou daí, vocês também não são. Eu morri para levá-los de volta para o Éden. Lembra quando a gente estudou a primeira vez, que a gente refletiu um pouco que quando Adão e Eva peca e saem, eles são expulsos do Éden. Satanás também pecou e foi expulso do céu. Por que nós achamos que vamos de qualquer jeito para a eternidade com Deus? Isso não é bíblico, entende? E nós vamos quando aceitamos o governo de Deus sobre as nossas vidas. É do jeito dele. Lembre-se sempre da história de Caim, minha gente. Do meu jeito, misturado, não dá. Não dá. Quem manda lá naquela casa não é eu não, é o meu Criador, entende? E é um governo de amor. Lembre-se disso. Satanás está colocando na mente das pessoas, assim como ele colocou lá na mente do povo lá do céu, né? Ó, esse governo aí é arbitrário. Se não for do jeito dele, é morte. Morte quem traz é o inimigo de Deus. O Senhor Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso mesmo. Então vamos lá para do capítulo 7 já, gente. Vou ler alguns versos com vocês. Capítulo 7, verso 1. No verso 1, Deus disse assim, ó. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Pensa comigo, o que é ser justo diante de Deus nessa geração? Né? Imagina uma geração toda corrompida, de violência, de prostituição, de adultério, tudo aquilo que é descrito lá no Novo Testamento, que o Senhor Deus falou, as obras da carne e as obras do Espírito, tá em Gálatas, né? Então, nós temos que nos autoanalisar. Será que eu estou me unindo com as obras terrenas ou eu estou me unindo com as obras celestiais? Para que o Senhor olhe para mim e diga assim, nossa, eu achei a lei de justa diante dos meus olhos. Gente, não os outros que vão falar se você é justo ou não. A gente está querendo levar currículo um para o outro. Ai, você me aprova para me ser amado, para me ser aceito. Não é o outro que tem que te aprovar, não. É Deus, né? Agora, como que é o crivo de Deus? Os mandamentos do Senhor é o crivo de Deus. Isso mesmo. Porque os 4 primeiros se diz respeito ao seu relacionamento com Ele. E os outros é o seu relacionamento com o próximo. Isso mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Para o próximo verso que eu quero ler com vocês é do 13 ao 15. Diz assim, ó. Vamos ver quem entrou na arca. Eu dei uma pincelada com vocês, mas vamos ver na Bíblia. Isso mesmo. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem. Gente, no mesmo dia sim, depois que ele construiu, demorou 120 anos. Leia este capítulo aí, ok? Vamos lá. E no mesmo dia entraram
Eu quero ler o verso 11 primeiro com vocês, vamos lá. No ano 600 da vida de Noé, olha o tanto que o povo vivia, minha gente do céu. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Deixa eu só dar uma pausa aqui, eu acho tão interessante. Tem muita gente ainda, pesquisadores e tal, né? Não acredito que o dilúvio foi universal. E outro dia eu tava vendo um documentário importantíssimo, assim, de pessoas que até que não são cristãs e pessoas que são cristãs, estavam tudo junto fazendo os estudos. De um lugar, um determinado lugar, que eu me esqueci o nome agora, eles estudam as rochas. Então eles estavam estudando que a marcação das rochas, elas são feitas por água. E tem um tempo de marcação lá das rochas que eles estavam explicando, né? E que para ter feito aquele tipo de marcação, a água deveria estar ali no mesmo instante. Eles chegaram a essa conclusão. Então, eles chegaram à conclusão que era impossível dizer que não tinha acontecido o dilúvio por conta dessa quantidade de água ter que estar ali no mesmo momento para fazer a demarcação nas rochas. Olha que estudo interessante. Então, eles concluíram que realmente o dilúvio existiu. É um fato, porque as rochas comprovam isso. Olha que interessante, né? Mas vamos lá, versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos. Gente, eu troquei, né? Falei que era filhas e entraram os genros, né? Noras, olha só, troquei. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, as noras, tá bom? Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Olha aqui que interessante, eu li até o versículo já 16, né? Nós vimos aqui quem entrou na arca, a família de Noé entrou na arca e os aderentes, né? Que eram as noras, entraram na arca. E o interessante, os animais obedeceram a Deus e Deus encaminhou os animais para entrarem na arca. Sabe o que eu acho interessante? Que depois do pecado, nós não temos esse domínio sobre os animais como deveríamos ter, né? Porque isso era antes ali do pecado, depois veio uma tragédia inteira. E a gente percebe isso também ali na história de um profeta, um homem de Deus que vai levar uma mensagem não muito favorável a um rei, né? E ele desobedece a Deus no caminho, né? Enganado por outro profeta, né? E eu não sei se você lembra dessa história, porque não dá nome ao profeta, só fala que ele era um homem de Deus, tá bom? E aí, como ele desvia do caminho que o Senhor pediu para ele ir, um leão mata ele. E quando ele é encontrado lá, o leão não o devorou, o leão só matou ele e ficou lá, deitado do lado dele. E aí o outro profeta que o enganou, que o encontra, e vai lá também perto do leão, pega o homem de Deus para enterrá-lo. Então eu percebi que o Senhor Deus controla os animais, mesmo depois do pecado, eles ainda obedecem a Deus, né? E nós temos essa teimosia, né, de obedecer a Deus, gente, é uma coisa terrível. Por isso que o Senhor fala assim, é só pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar aí para convencer vocês do pecado. Olha que frase triste que eu acho que Deus fala para nós, Senhor Jesus. O Espírito Santo está aí para convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque vocês não creem em mim. Nem termino de dizer o resto. Mas é duro, né? É triste. Isso é triste demais. E outra coisa que eu destaco para vocês é que quem fechou a arca? O Senhor Deus. Isso mesmo. Então, assim, as pessoas ficaram desesperadas batendo na porta da arca. Mas Noé podia abrir? Porque foi o Senhor Deus quem fechou. E só o Senhor Deus poderia abrir, tá? Eu quero ler o verso 24 aqui com vocês também, que diz assim, ó. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.
A água estava onde, queridos? Sobre a terra. Então, o dilúvio foi universal? Sim. A Bíblia fala que sim, estava sobre a terra, né? E o que eu quero destacar com vocês? Então, a malignidade do ser humano, ela tem um limite diante de Deus. O Senhor Deus não vai engolindo tudo de qualquer jeito. A gente viu isso na história de Lúcifer, a gente viu isso na história de Adão e Eva que foram expulsos do Éden, a gente viu isso na história de Saul, a gente viu isso na história de um punhado de gente que não se arrepende, né? Então assim, Lídia, então quer dizer que se eu pecar eu vou ser destruído? Não, a gente tem um arrependimento. E é tão delicioso a Bíblia, gente, porque o Senhor fala assim, ó, a minha bondade que leva vocês a se arrepender. Nós não temos nem condição de nos arrepender. Entenda isso. Se nós vivêssemos nesse mundo de caos, de pecado, de violência, e não fosse a ação do Espírito Santo, nós íamos matar uns aos outros até que não sobrasse mais ninguém na terra. Porque sem a influência do Espírito Santo, nós somos demônios. Isso mesmo que você ouviu. Se nós não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos controlados por demônios. Existem só duas forças atuantes, amados, e nós temos que entender isso. A Bíblia não fala de uma terceira força. É Deus e é o inimigo de Deus. Entende? Então, como eram os dias de Noé? Estava tão insuportável aos olhos do Senhor Deus a maldade que o Senhor trouxe o dilúvio. E só sobrou um pouco de gente que foi um remanescente. 8 pessoas. Agora você faz aí os cálculos, hein? O mundo inteiro foi enganado. Tá certo que eu penso assim, né? 120 anos Noé pregando. Pessoas devem ter morrido nessa época, né? Nesse período. As pessoas morreram salvas? Eu acredito que sim. Mas na época, no dia que vinha o dilúvio, no dia, quantas pessoas estavam salvas? 8. A pergunta que eu faço para mim e para você considerar. Deus está dando advertências para o mundo, sim ou não? Sim, está. Tem pessoas que já estão morrendo, né, outras nascendo? Sim. Essas pessoas estão morrendo salvas, perdidas? Não dá para saber, mas tem um punhado que está morrendo salvas, claro que sim. Mas no dia que o Senhor Jesus voltar, quantas pessoas estarão vivas e salvas? A palavra de Deus fala que é o remanescente. E o remanescente será salvo. Então, amado, cuidado para onde está indo a multidão. Confira na palavra de Deus se isso vem de Deus. O Senhor Deus já disse, provai na palavra se o Espírito vem de mim ou não. Se converge alguma coisa, se não tem nada a ver. E preste atenção, porque assim como lá em Caim, eu dei a oferta, mas dei do meu jeito, é uma verdade misturada com mentira, serão os enganos dos últimos dias. O Senhor disse que Satanás fará até fogo descer do céu, está na Bíblia. Ele disse que ele vai se transformar em anjo de luz. Preste bem atenção nisso. Então, a pergunta é, o que eu e você estamos querendo? Estamos querendo o reino de Cristo sobre nós? Estamos querendo que o Senhor realmente volte? O Senhor já deixou escrito que quando Ele voltar, será como os dias de Noé. E nós destacamos muito bem que a situação que estava a terra é a mesma situação que estamos vivendo, sim ou não? Hein? Eu acho que sim, né? E que quando Ele voltar, no exato momento que Ele for voltar, vai ter um remanescente na terra. Preste bem atenção nisso. No próximo estudo nós vamos lá ver então os sinais da volta de Jesus, né? A mensagem presente do tempo de Noé era arrependimento, né? Arrependei-vos, né? O Senhor Jesus já está cansado desses pecados, nós devemos nos arrepender. E nós vamos ver um pouquinho dos sinais da volta de Jesus que o próprio Jesus descreveu e vamos dar sequência aí para a nossa mensagem presente. O que nós temos que pregar e pedir força do Espírito Santo para pregarmos com coragem, porque só o remanescente vai estar aqui e só o remanescente também vai ter coragem de pregar a última mensagem. Imagine para os tempos de Noé, ele pregar algo que nunca havia acontecido. Irmãos, não havia chovido ainda sobre a terra. Entenda isso, né? Então, talvez o Senhor Deus está pedindo para você e eu pregarmos algo que aos olhos do ser humano é loucura,
Mas o Senhor Deus fala assim, ó, eu estou falando agora para vocês, para que quando acontecer vocês creiam. Mas felizes é aqueles que creem sem ver. Eu espero que essas pessoas sejam eu e você, amém? Então feche os seus olhos aí. Pai poderoso e de misericórdia, graças te damos porque ainda temos, eu nunca canso de agradecer, temos a oportunidade de estar com a sua Bíblia em liberdade. Ainda podemos orar com as portas abertas, ainda podemos nos reunir num culto sagrado na sua igreja, fazer pequenos grupos e reuniões religiosas nas nossas casas, mas sabemos, Senhor, que chegará um tempo em que seremos perseguidos, assim como os discípulos foram, Senhor, assim como os mártires da sua história foi, Senhor, para preservar a tua verdade, Pai. Que o Senhor nos dê forças a partir de agora, aumenta a nossa fé, que venhamos ter comunhão contigo e suplicar por arrependimento genuíno. Que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que o seu reino venha, Senhor, sobre nós. Nós queremos ver o céu se abrir e o Senhor Jesus voltar e nos levar para morar contigo por toda a eternidade. Nós oramos no seu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Um cheiro grande para você. E até mais.